Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Lições da Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano de 2016. Estudo no livro de Atos dos Apóstolos, sendo que no presente momento estudamos a lição de número 8, com o título A Primeira Viagem Missionária de Paulo, o que envolve os capítulos 13 e 14 do nosso livro-texto Atos dos Apóstolos. Dando sequência ao nosso estudo, o texto áureo proposto para esta lição classe de jovens e adultos é: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, verso 2. Na sequência, apresentamos o texto bíblico ou leitura bíblica em classe. Atos dos Apóstolos capítulo 13, versos 1 até o verso 5, e depois, dando sequência, passando diretamente ao verso 42 até 52. Esta leitura bíblica é longa, e como vai ser tratada aqui mesmo, nós não fazemos esta leitura agora, mas certamente o faremos depois, na sequência, e com isso vamos para o esboço proposto no modelo da Escola Bíblica Dominical. A introdução, depois um primeiro tópico, o Espírito Santo e a coordenação da obra missionária, o que vai até o verso 12 do capítulo 13. O segundo tópico, a pregação de Paulo, referindo-nos ao capítulo 13, verso 13 até 52. Um tópico terceiro, o evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Já é o capítulo 14, verso 1 até o verso 28. E fechamos com a nossa conclusão. Dando sequência, indo já ao material que está conosco para estudo e trabalho com as classes de jovens e adultos, a nossa introdução diz, e está no texto do nosso material de classe: na lição de hoje, vamos compreender como foi a expansão da pregação do Evangelho a outros povos gentios, a partir de uma incursão missionária em regiões além das cercanias de Jerusalém. Coube a Barnabé e a Paulo fazerem essa viagem, conforme a clara direção do Espírito Santo. Vamos extrair dos relatos dessa viagem princípios importantes para a orientação da obra missionária em nossa geração. Observem também, nesta introdução, que muitas vezes as Sagradas Escrituras em Atos colocam os nomes na sequência Barnabé e Saulo ou Paulo, porque este costume, dentro da colocação primária ou primeiro do nome mais importante, seria o Barnabé, o homem de experiência antigo no seio da igreja. Mas depois as coisas vão mudando e já é citado primeiramente Paulo e depois Barnabé. Só esta observação que temos que atentar também e entender. Barnabé era mais antigo, foi na verdade aquele que até chegou a conduzir Paulo para ser recebido na igreja em Jerusalém, e depois esse mesmo Barnabé quem vai atrás de
Paulo e o leva para a cidade de Antioquia para ajudar a igreja que ali estava, Antioquia da Síria. Muito bem, assim passando à frente, temos nosso esboço e vamos então entrar agora no primeiro tópico, o Espírito Santo e a coordenação da obra missionária. Os versos que lemos inicialmente, no capítulo 13, 1 a 3, que dizem: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aí está então a nossa lição iniciando-se. A primeira viagem missionária de Paulo, e observando já a atuação do Espírito Santo, coordenando a obra missionária que se iniciava. Muito bem, em sequência, voltando ao texto material de classe, no início do primeiro parágrafo, do tópico primeiro, lemos de novo a explicação para conversarmos em classe. Barnabé e Paulo, aí ainda chamado de Saulo, após entregarem em Jerusalém os donativos enviados pelos cristãos de Antioquia, regressaram a esta cidade e se uniram aos demais servos de Deus, a fim de jejuarem e orarem. Enquanto servia ao Senhor com jejum e oração, o Espírito Santo disse para que apartassem a Barnabé e Paulo, a fim de que estes atendessem a um chamado específico para a obra de Deus. Em obediência à orientação divina, os líderes que com eles estavam oraram sobre eles com imposição de mãos e os despediram. Vamos observar algumas coisas neste início, fazendo uma interrupção no primeiro parágrafo do primeiro tópico. Observem que a sequência dos fatos, depois da conversão de Cornélio, outras coisas acontecem, como expresso no capítulo 9, no capítulo 10, 11, por exemplo, em particular o 11, o 12 também, e nós não vimos nessa sequência de assunto esses capítulos, digamos 11 e 12, porque nosso alvo é ver mais a evangelização, o trabalho de missões. Mas no capítulo 12, o assunto que envolvia Barnabé e Saulo era que eles iam ou foram até Jerusalém levando donativos da igreja em Antioquia da Síria, uma igreja num país diferente, onde os cristãos pela primeira vez assim foram chamados de cristãos, os que tinham a fé em Cristo Jesus, chamados de cristãos. Muito bem. E observem que o verso primeiro que lemos no texto bíblico fala que ali havia profetas e doutores, profetas e doutores. E entre eles está por último o nome de Saulo, não era primeiro o nome. E observe que havendo profetas e doutores, havia uma liderança ali nesse meio. E o Senhor já começa atuando
dando no seio da igreja aquela mensagem para que se fossem separados Barnabé e Saulo para uma obra que o Senhor tinha com eles. E observe que a liderança os envia, mostrando que Barnabé e Saulo, apesar de serem profetas e doutores, ou um ou outro, entretanto estavam debaixo de obediência também. O que hoje vemos muitas vezes de forma contrária. Muitos que se destacam com a coisa da obra de Deus querem uma independência, não estão acostumados a uma submissão. Isso precisamos atentar. A submissão deve haver no corpo de Cristo. A cabeça é Cristo Jesus, e assim sequencialmente. E muitos, por se acharem como quem tem dons de Deus, como quem tem algum destaque na obra de Deus, não quer mais estar debaixo de obediência. Precisamos observar bem isso. Tanto que já anteriormente nós já vemos questões de disciplina, Pedro e João sendo enviados a Samaria. No capítulo 11 nós não estudamos, mas temos Pedro sendo chamado para prestar conta de uma visita a Cornélio. Então observe que existe um aspecto de prestação de contas, uma liderança, e que hoje, infelizmente, vemos sempre estar sendo quebrado isso. Um destaque leva a uma independência, não sei porquê, mas consideremos isto. Mas o Senhor chama, e a igreja estava em oração, a igreja estava em jejum, e com a palavra do Senhor, também com jejum e oração, despedem os nossos irmãos para esta obra. Para aqueles que gostam de mapas e localizar regiões, outra vez o nosso mapa apresentando a região de destaque, envolvendo a Europa, Ásia e África, e o nosso assunto vai acontecer justamente nesta pontinha aqui, tendo no meio uma ilha, dando maior destaque. Ainda observem, aqui está com ampliação a região que nós vamos estar trabalhando aqui, e depois voltando ao continente. Sai do continente para a ilha para o continente. Mas outro destaque, dentro da redondeza do mar Mediterrâneo, que era o mar que unia o mundo antigo, Europa, Ásia e África, aí está a região que nós temos dado destaque. Aqui está Antioquia, no caso Antioquia da Síria, o mar Mediterrâneo, chamado de Grande Mar nas Escrituras e pelos israelitas, assim conhecido Grande Mar, que para eles esse era o Grande Mar, não tinham conhecimento do Pacífico e muito menos também do Atlântico. Então para eles esse era o Grande Mar, que de fato unia os povos daquela época. Mas com mais destaque podemos estar colocando, e vamos fazê-lo oportunamente, esta área que nós vamos estudar daqui a pouco. Mas passemos à frente, onde paramos no primeiro parágrafo, do primeiro tópico, continuemos. Paulo e Barnabé, dirigidos pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, perto de Antioquia, e depois navegaram para Chipre. Na ilha de Chipre, inicialmente se estabeleceram na cidade de Salamina, onde juntamente com João anunciaram o evangelho nas sinagogas. Logo em seguida atravessaram a ilha até Pafos, onde tiveram que enfrentar a oposição de um falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual se opunha à pregação dos discípulos para impedir que o procônsul
Sérgio Paulo, tivesse livre acesso à verdadeira redenção em Jesus Cristo. Então, dentro da nossa colocação, o que temos expresso nesta parte do nosso material é que, saindo então os discípulos Barnabé e Paulo de Antioquia, eles foram inicialmente a Seleucia para pegar um navio, e o navio vai conduzi-los à ilha de Chipre, onde está a cidade de Salamina, onde tem sinagoga. Observe como os judeus estavam de fato espalhados, e ali ministram a palavra, e depois atravessam toda a ilha para ir para o outro lado, para a região de Pafos, na ilha, onde então Paulo vai pregar para o procônsul. E temos então essa afirmação de que houve ali um obstáculo, e vamos ver isso com mais exatidão lendo o texto bíblico do verso 4 em diante. O texto bíblico diz para nós assim: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre, ou para Chipre, e chegados a Salamina anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então, a obra missionária, sendo conduzidos por Deus, não quer dizer que não vão encontrar obstáculos, dificuldades, resistência pela frente. Mas o texto bíblico, continuando, verso 9 em diante, e fazemos essa leitura, mostra a atuação, a ajuda de Deus. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aí está. E observe que Paulo já começa a se apresentar ou ter algum destaque, porque ele tem atitudes e oportunidade de palavra, e não se vê falando de Barnabé ministrando alguma coisa. Tudo está rodando agora em torno de Paulo. Um fato é que quem está escrevendo é Lucas, e Lucas é companheiro de Paulo, e isso pode ser uma escrita posterior aos acontecimentos, Paulo trazendo informações e Lucas escrevendo. Agora, o que o Barnabé fez, que falou, nós não temos ciência se Lucas e Barnabé tiveram algum contato, para que então pudesse registrar algo da parte de Barnabé. Mas não importa, nosso assunto é aquilo que da parte de Deus nos foi deixado para
conhecermos. Mas na sequência ainda do nosso estudo, no material de classe, no parágrafo 2 desse primeiro tópico, o Espírito Santo e a coordenação da obra missionária, lemos ainda: Paulo, cheio do Espírito Santo, enfrentou com muita ousadia e autoridade a oposição de Barjas e ordenou que seus olhos fossem cegados, e o que sucedeu conforme a palavra do apóstolo. Sérgio Paulo, o procônsul, ficou impressionado com o grande sinal operado pelo apóstolo, através do apóstolo Paulo, e com isso creu na doutrina do Senhor. Observemos ainda: o poder do Espírito Santo é supremo e, portanto, capaz de romper com as influências das trevas que tentam obstruir o progresso da igreja entre os povos. Observem bem, então, nesse primeiro assunto nosso, o Espírito Santo e a coordenação da obra missionária, ele escolhendo e no tempo certo enviando, encaminhando e sempre junto, confirmando a palavra com sinais que se seguem. Além do mais, com o poder, a autoridade, a ousadia que o Espírito Santo leva ou conduz esses irmãos para tirar todos os obstáculos. Sem isso, a obra missionária seria difícil ou impossível, não existiria. Mas quem faz a obra, na verdade, é o Senhor, e nós, como depois Paulo vai dizer, somos seus cooperadores. Muito bem. Um planta, outro rega, e Deus é quem dá o crescimento. É outra palavra também. Na sequência do mesmo texto, parágrafo 2, de onde interrompemos, continuamos. Uma vida cheia do Espírito Santo é fundamental para que sejamos tanto obedientes a Deus, quanto resistentes às artimanhas do diabo. A oração, o jejum, a obediência às Sagradas Escrituras e a direção do Espírito são essenciais para aprofundar nossa comunhão com Deus e fortalecer nossa fé para encararmos os desafios da obra de evangelização. Aí estão então essas colocações para nós vermos, sem estarmos atentos ao que o Espírito Santo está fazendo ou mandando fazer, aquilo que ele vai trazendo de orientação e a certeza dele conosco, é que faz que possamos ir em frente na obra missionária. Sem isso, os desafios seriam intransponíveis. Continuando um pouco mais, agora já no nosso esboço, após falar o primeiro tópico, vamos para o segundo, a pregação de Paulo, já no verso 13 a 52. Texto esse, do qual nós vamos fazer uma seleção de versículos para estarmos tendo tempo suficiente, nos enquadrando dentro do período normal da escola bíblica dominical. Mas continuemos. Verso 13 do texto bíblico diz: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfília. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Muito bem, voltando ao nosso mapa para localização, entendimento, o que alguns na classe podem estar se perguntando, ou os professores podem fazer uso da orientação desta caminhada, a primeira viagem missionária. Lembremos de Antioquia, que está na Síria, Seleucia, também na Síria,
e depois de navio para Salamina, a ilha de Chipre, atravessam a ilha para Pafos, onde aconteceu o fato anterior junto ao procônsul que nós já temos considerado, e da ilha observe que eles voltam para o continente. Saíram da Síria, foram para a ilha e agora vão para a Panfilha, para a cidade de Perge. De Perge não se conta muito que foi feito em Perge, ou não se conta nada neste momento. Eles vão para Antioquia, agora já é Antioquia lá em cima, Antioquia da Pisídia, e é onde vai acontecer o evento que nós temos na sequência do capítulo 13. E assim, indo para o verso 14, no texto bíblico: e eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela. Aqui, segundo o texto e a continuação dos versos, no texto mais longo, Paulo vai fazer uma revisão histórica de toda a trajetória, levando a Davi e Davi a Jesus, e assim apresentando o Messias e argumentando nisto, assunto que já vimos antes, que Pedro também tinha cuidado de fazer um histórico ligando o passado, as profecias, com a atualidade em Cristo Jesus, fazendo ligação da lei de Moisés com Jesus, porque é a promessa que Deus tinha feito aos pais. Mas passando para o nosso texto de classe, no primeiro tópico do parágrafo, no primeiro parágrafo do segundo tópico, a pregação de Paulo, observe outra vez: quem está se pronunciando ou trazendo a mensagem é Paulo, não se vê Barnabé falando. É sendo impulsionado por Deus, ou porque o histórico que temos aqui é o que Lucas conhecia para transmitir e deixar para nós em registro. Lendo então esse parágrafo primeiro: após isto, Barnabé e Paulo partiram de Pafos, passaram por Perge, onde foram abandonados por João, e chegaram a Antioquia da Pisídia. Entrando na sinagoga em dia de sábado, assentaram-se e ouviram a lição da lei e dos profetas. Em seguida foi concedida a Paulo a oportunidade para dirigir alguma palavra de consolação para o povo. Sem hesitar, Paulo abriu a boca e, fazendo uma revisão da história dos judeus, um esboço conciso da vida de Jesus, com ênfase na sua ressurreição, Paulo testemunhou acerca de Cristo, convocando os presentes a que crescem no Evangelho e recebessem a justificação e remissão dos seus pecados. Evangelho, a boa nova. Observem bem isto aí. João ajuntou-se aos dois, lá ainda na Síria, e agora, chegando a Perge, ele retorna, não tem a constância de continuar na obra.
Aí já temos uma observação: quem deve ir, não é quem quer ir, é quem o Senhor estiver mandando. E parece que João não tinha convocação para a obra missionária, pelo menos agora não. Logo, logo já se afasta de Barnabé e Paulo e retorna para Jerusalém. E a obra que vemos sendo proposta é: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra missionária. E o João vai junto. Mas é uma observação, temos que ter certeza de quem deve ir e quem não deve ir na chamada de Deus. E não é de hoje que isso acontece, né? Abraão já foi também com Ló. Fatos assim acontecem. Mas muito bem. E observe que chegando lá longe, na Antioquia, nós temos Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Duas Antioquias. Tem sinagoga também. Tem sinagoga. Ou seja, já tinha judeus lá. Já havia quem pudesse testemunhar de Jeová, o Deus que é o verdadeiro e único Deus. E observe que em aspecto missionário foi a estratégia de Deus de séculos passados. Já naquele tempo de Nabucodonosor, quando Deus os espalhou por todo o mundo. E na hora de retornarem, não retornaram todos, retornaram vários. A nação se levanta de novo. Mas entretanto, muitos judeus, muitos israelitas permaneceram nas terras por onde foram espalhados. E ali, cuidado com a lei, cuidado com os ensinos, formavam sinagogas, lugares próprios para reunir o povo, em particular nos sábados, para estudo da palavra, oração talvez, jejum talvez, mas nunca o cerimonial da lei, que templo único era em Jerusalém, onde então se seguiam os rituais estabelecidos pela lei e o local dos sacrifícios. A ordem de Deus foi bem clara: não se pode fazer sacrifício, imolar animais, como que ofertando a Deus, senão em Jerusalém e junto à porta do santuário. Isso já estava estabelecido, mas reuniam-se constantemente. E com isso observe que haviam outros não judeus juntos, que aprendiam, criam, prosélitos, novos convertidos de muitas nações. Então, em termos de evangelização, Deus sempre vai na frente, Ele que faz. E nós somos chamados para cooperar com Deus, cooperadores de Deus. Muito bem, e Paulo faz então uma longa exposição histórica. E vamos então estar observando isso a partir do verso 17 do texto bíblico, onde agora sim eu estou selecionando versículos para sermos mais rápidos dentro da nossa lição. E é o cuidado que o professor deve ter também, de atentar para como procurar ser objetivo e não ultrapassar o horário proposto para o ensino nas classes de jovens e adultos. Verso 17, leio. Voltando ao texto que nós tínhamos lido até então: o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais. Depois, lá no verso 22, após um histórico anterior, Paulo diz: e lhes levantou como rei a Davi. Verso 23: da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. 26, 23, agora 26. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação.
e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele, Jesus, é justificado todo aquele que crê. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios, rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, verso 43, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Lemos assim estes versos salteados, 17, 22, ligando o texto anterior, 23, verso 26, verso 39, 42 e 43. Mas observe primeiro um detalhe que precisamos estar atentos para ele. Paulo, ao falar aos israelitas, aos judeus, sempre ele se baseia nas escrituras, sempre se baseia na lei. Numa evangelização temos que ter cuidado para saber para quem nós estamos falando, quem nos ouve. São pessoas que conhecem as escrituras, estão podendo basear nas escrituras para falar de Jesus, consolar, exortar ou ensinar. Mas se os ouvintes não sabem nada das escrituras, não, tem que pedir graça a Deus para falar dentro do conhecimento de Deus para aqueles que não conhecem as escrituras. Mas para os israelitas, para os judeus, atentemos, Paulo falava dentro da lei e das escrituras, e sempre ligando tudo que havia de profecia na lei e nos profetas, e transportava isso para a frente, ligando com Cristo Jesus, mostrando em Jesus o cumprimento de tudo. E um dos pontos aqui é mostrar que Jesus é filho de Davi, que a promessa está baseada na descendência de Davi, dentro da tribo de Judá, outro particular, e outros detalhes mais são colocados para reforço e argumentação de que Jesus é aquele que justifica a todo aquele que crê. O que os judeus, por experiência, sabiam que por eles mesmos não conseguiam cumprir a lei, não conseguiam cumprir a lei. Mas agora vem da parte de Deus a promessa. Muito bem. Lembrando mais um detalhe, que alguém pode perguntar: por que se fala muito de judeus e pouco se fala de israelitas? Por que não se fala das outras tribos também? Precisamos atentar nisso, de que eram 12 tribos. Com o tempo dos reis, a evidência, a notoriedade ficou na tribo de Judá. A Judá pertencia o cetro, o governo. Houve uma rebelião no tempo de Jeroboão. 10 tribos se dividiram, se afastaram, ficando somente Judá e Benjamim juntos. As demais tribos se apartaram. Não só apartaram desta comunhão com a tribo que governava, mas também da cidade de Jerusalém, do templo e, por fim, do próprio Deus. E foram totalmente destruídas essas tribos, ou o que sobrou, espalhado pelo mundo, e não se tem mais notícia deles. Ficaram somente Judá e Benjamim, naturalmente com os levitas, que cumpriam ainda as suas obrigações de obreiros, sacerdotes, levitas, e que permaneceram em Jerusalém. Mas de tribos mesmo assim, notoriamente, só Judá e Benjamim. Benjamim sempre foi muito pouco. E depois, com Nabucodonosor, há uma grande destruição entre judeus e a tribo de Benjamim. E a partir daí a liderança, quase que a existência total de israelitas eram de judeus. Os outros, pouco se falava, não constituíam uma
tribo, nem mesmo Benjamim, ainda que Paulo fosse da tribo de Benjamim, mas não constitui uma tribo notória. Aí fica o nome genérico judeus, mas todos os judeus são israelitas. Entendendo isso, vamos passar à frente. Ainda nessa sequência, verso 44 no texto bíblico diz: e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Observem, toda a cidade. Verso 45: então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Aí está o nosso assunto. Observe bem o que temos lido aqui e consideremos no nosso escrito, nosso material de classe, no tópico 2, a pregação de Paulo, indo agora para o segundo parágrafo. No sábado seguinte, aqueles que haviam crido no Evangelho, bem como os curiosos por saberem mais, fizeram um grande ajuntamento composto por quase toda a população daquela cidade. Com isso, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. A resistência dos judeus serviu como evidência para que Barnabé e Paulo encontrassem seus esforços, ou concentrassem seus esforços na evangelização dos gentios. Desta forma, Paulo assume firmemente o seu chamado de apóstolo dos gentios. Os gentios celebraram a mensagem de Paulo com muita alegria, e o evangelho foi pregado por toda aquela província. Observem bem, irmãos, judeus, povo de Deus, que outra vez, em vez de se alegrarem de uma multidão para ouvir falar do Deus deles, ficou inveja. Será que Paulo buscava fama? Barnabé buscava fama? Mas pelo jeito eles queriam a fama. Se fossem eles falando e a multidão chegando, eles iam ficar bem à vontade. Mas como era Paulo que, pela palavra exposta, com coordenação, com sabedoria, a graça de Deus, motivou de quase toda a cidade se reunir, eles já são contrários. Isso não existe hoje, né, irmãos? Não existe hoje? Existe. Tem muitos cristãos que, vendo um outro lado progredindo na evangelização, na obra de Deus, se coloca contra. Vamos fazer um exemplo que temos um trabalho de Gideões missionário, maior movimento missionário no Brasil, Gideões missionário da última hora. Quantos são contrários? Porque não é deles, é de outro. É como se pastor Cezino Bernardino buscasse fama para si, e eles perderam essa oportunidade, e como não era deles, se colocaram contrários. Interessante, repete-se a mesma história.
Mas pelo menos o pastor Cezino deu testemunho, e nós temos acompanhado esses 30 e tantos anos esta obra. A cidade onde saiu esse movimento de missões, uma cidade pequenininha, mas por profecia na época que todos eram pequenos, inclusive o pastor Cezino, a mensagem foi essa, que Deus o chamava para uma obra missionária e que muitos no Brasil, dos seus filhos, dos filhos de Deus, estariam ajudando. Pronto, cresceu mesmo, mas ao mesmo tempo Deus disse: será por pouco tempo, apressa-te. E já foram 30 e poucos anos, o pastor Cezino já partiu desta vida. Então, de fato, para ele foi muito pouco tempo. Gostaria que ele continuasse e a obra estivesse na liderança dele, mas aí está. E nós precisamos estar orando por esse trabalho, né? Para que o líder saindo, aquele que iniciou, possa haver uma continuidade. Deus sempre sabe o que faz, né? Deus sempre faz. Jesus morreu, mas tinha quem continuasse. Os apóstolos estão indo embora, mas parece um Paulo ali. E acaba o Paulo, vem o outro. Ainda que a história não registra, mas no céu nós vamos saber todos os detalhes e vemos que Deus não está distraído, mas antes Ele vai à frente, já preparando todos os cuidados com a sua obra. Muito bem, importante que toda aquela província lá em Antioquia, na Pisídia é uma região e Antioquia é uma das cidades da região, isso se viu. Passando a continuidade do parágrafo: todavia os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, lançando-os para fora dos limites da província. Seguindo as orientações de Cristo com relação às cidades que rejeitassem a sua mensagem, eles sacudiram o pó de seus pés e partiram, cheios de alegria e do Espírito Santo, para Icônio, outra cidade e outra região. Muito bem, aí está. Sempre há alguns que não entendem o Evangelho. Sempre há alguns que são inimigos mesmo. Ao se colocar algumas mulheres religiosas e honestas, depois os principais da cidade, parece que os judeus fizeram um movimento entre alguns importantes na cidade, alguns tidos como religiosos, mulheres honestas, religiosas, mas na simplicidade foram induzidas a mandarem para longe. O apóstolo Paulo e Barnabé, foi quando eles então, naquele gesto proposto já por Jesus, batem o pó dos sapatos, dizendo que do sangue daqueles que ali moravam, eles já estavam livres. Mas vamos entender por outro lado, né, irmãos? A maioria da cidade, quase que a cidade toda, já ouviu o Evangelho. E os que não ouviram foram perturbados de alguma forma pelo que estava acontecendo. E se procuraram saber, tiveram notícia do Evangelho em Cristo Jesus também. Mas continuemos um pouco mais. Dentro dessa sequência que nós lemos, os versos 50 a 52 é que coloco para nós. Mas os judeus, leio, incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites, sacudindo porém contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A obra continua. Eles vão para Icônio. Naturalmente, para nós conhecermos Icônio, já é outra região, não é mais
na Pisídia, agora é em Licaônia, uma outra região. E a cidade capital é Icônio, que nem aparece nesse mapa. Mas atentemos. A obra continua, os obstáculos aparecem. O mais importante é que os irmãos, apesar de adversidade, oposição, perseguições e outras coisas mais, estão cheios de alegria, fazendo a obra de Deus. Importante isso, é até a paz interior com Deus, e aconteça o que acontecer, vamos em frente. Passando o nosso assunto agora no tópico 3, o evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe, é o capítulo já 14. Nosso material de classe, iniciando o primeiro parágrafo, no tópico 3, o evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Na cidade de Icônio, os apóstolos entraram juntos na sinagoga, lá também tem sinagoga, a fim de pregar o evangelho aos gregos e judeus ali existentes ou presentes. A pregação foi agraciada por Deus de tal maneira que uma grande multidão creu no evangelho. Entretanto, houve uma terrível divisão entre os moradores de Icônio, porque os judeus incrédulos incitaram muitos gentios contra os crentes, o que provocou um grande motim. Diante disto, fugiram eles para Listra e Derbe, cidades vizinhas de Licaônia, onde perseveraram em pregar a mensagem de Cristo. Entramos no capítulo 14 assim, e passando ao texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, lemos a partir do verso 1, os primeiros versos. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e para a província circunvizinha. Muito bem, voltando ao nosso texto de classe, no primeiro parágrafo, de onde nós interrompemos, continuamos. Em Listra, houve a maravilhosa operação de um milagre de cura, que beneficiou um varão que era coxo de nascimento. Quando a multidão viu a cura imediata do coxo, todos ficaram espantados e pensaram que Paulo e Barnabé fossem deuses que se fizeram homens. Por isso o sacerdote de Júpiter e a multidão quiseram oferecer sacrifício aos servos de Deus. Porém Paulo, indignado com tal atitude, resistiu veementemente, pois não desejou tomar para si uma glória que pertence somente a Deus, o verdadeiro autor de milagres. Paulo acabou sendo apedrejado. Passando a nossa sequência, depois de saírem de Icônio, vão para Listra, e ali pregava o evangelho. Assim diz o verso 7. O verso 8: e estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde seu nascimento, o qual nunca tinha andado.
Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Observe este texto. É interessante, né? Paulo olhar para alguém e ver que está atento à palavra, que está crendo, e já determinar a cura só pelo olhar e perceber que ele estava aceitando a palavra, recebendo a palavra, e houve um milagre. Deus está cooperando. Eles pregam e Deus faz os milagres. Só que naquela região que antes foi dominado pelos gregos, ainda cultuava-se aos deuses gregos, apesar do império agora ser romano. E a multidão então achou que Barnabé era Júpiter, era o grande Deus, o maior Deus dos gregos. Então observe que eles colocaram uma honra em Barnabé, né? Chamando ele de Júpiter, o Deus maior. Mas como era Paulo quem falava, então esse é o Deus mensageiro. Aí é o Mercúrio, é o Deus Mercúrio, Deus mensageiro. Para explicar por que chamou um de uma coisa e outro de outra, né, irmãos? Paulo falava, então ele é o mensageiro. E querem sacrificar eles, como se fossem deuses que desceram à terra. Mitologia grega, que sempre tinha essa ideia de Deus e homens interligados. Muito bem, e que os deuses tinham sentimentos como os dos homens também. Mas continuemos. No texto bíblico, podemos continuar a partir do verso 14. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria o vosso coração. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Perceberam? Paulo agora está argumentando ou pregando, não é para judeus, é para gentios e gente na idolatria grega. Então ele não vai apelar dizendo: não, Abraão, Isaac, Jacó, lei de Moisés. Não, ele não entra nesse assunto. Quem entende disso são os judeus. Aquele povo é gentio, não entende nada disso. Aí a pregação de Paulo, a argumentação dele é outra, falando de um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que dá providência ou provisão para todos os seres humanos, e que deixou cada um dos povos andar nos seus costumes, mas agora era um tempo que ele estabelecia para que todos viessem
ao conhecimento da verdade. Então observe, não falou escritura, ele falou do conhecimento que tinha sobre o Deus verdadeiro. Muitos vão fazer ar livre por aí na evangelização e começam a falar em textos bíblicos que só os judeus ou os crentes estudiosos vão entender, e a gente tem que procurar um texto mais claro, ou então falar com entendimento e graça de Deus. É o que Paulo em outro lugar vai dizer, que poderia falar em línguas, em variedade de línguas, mas preferia falar 5 palavras que fosse, mas com entendimento. E eu coloco, e graça de Deus. Então muitos vão para aí fazer ar livre e começam a argumentar nas escrituras um texto difícil, Não, precisamos explicar tudo. Ou você explica desde o princípio a história de Abraão e conclui alguma mensagem, ou então muda o seu assunto, não fica preso à escritura, para quem não conhece as escrituras. É um ponto que precisamos estar atentos também. Mas observe, se Paulo vai à frente pregando o evangelho, já tem uma turma de judeus que já vem atrás mantando as plantinhas que estavam nascendo. Uma coisa que trouxe grande tristeza para mim, pelo menos, eu creio para outros irmãos também, a gente fazia aí aquela cruzada evangelística, muita gente aceitava o evangelho, mas você acredita que logo depois vinha muita gente de outras igrejas para falar mal de nós e chamar a esses para as igrejas deles? Eu ficava assim parado, o que está acontecendo? Um planta, o outro rega, e Deus dá o crescimento. Esse deve ser a sequência. Se eles pegam e vão cuidar dessas plantinhas, muito bom, mas chegam e vão semear com tenda, e acaba Deus não podendo dar o crescimento. Almas evangelizadas nas cruzadas evangelísticas, dezenas de pessoas aceitando o evangelho, e depois vem o outro lá e começa a criar situações de discórdia, em vez de incentivar. Isso mesmo, você aceitou a Jesus, vamos andar juntos agora que também sou crente, vamos lá para a minha igreja lá onde eu estou congregando, e vamos junto para o céu. Não, quem dera que fizesse isso. Mas antes já semeiam a falta de amor, a discórdia, calúnias, difamações. São os judeus que vinham atrás de Paulo e Barnabé, matando todas as plantinhas que estavam nascendo. Isso também precisamos conhecer na obra missionária e na evangelização. É uma verdade que nós não gostamos dela, mas ela acontece, está aí. Passando ao finalzinho do texto, do primeiro parágrafo, no tópico 3, o evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Nós lemos: no entanto, estando ainda vivo, Paulo não perdeu o ânimo e continuou a pregar agora em Derbe. Desta cidade retornou a Listra, Icônio e Antioquia, exortando os irmãos a permanecerem na fé e estabelecendo anciãos, líderes em cada igreja, em cada ajuntamento de salvos. Isso nós lemos nos versos 20 a 23. Mas rodeando os discípulos, a Paulo depois do apedrejamento, levantou-se Paulo e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo por comum consentimento eleito anciãos em cada cidade ou em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aí é o bonito. Passou pregando o evangelho, sofrendo terrivelmente, e lembre-se que muita gente foi beneficiada com prodígios, maravilhas que Deus fazia. Naturalmente, muitas dessas coisas eram curas mesmo, curas, libertações, etc.
E agora Paulo com Barnabé, chegando ao limite de onde talvez Deus os tinha conduzido, estão voltando pelo mesmo caminho, confirmando e lembrando: o evangelho não é prosperidade no mundo, não é ser rico no mundo, é ser rico para com Deus, porque quanto à caminhada para o céu, certamente virá tribulações. Virá tribulações. É o verso 22 que lê de novo, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Passando à frente, terminando o texto proposto para nós estarmos lendo, capítulo 14, 24 é o verso. Passando depois por Pisídia, Pisídia é uma região, dirigiram-se a Panfilha, outra região. Verso 25: e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia da Síria, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Saíram de Antioquia, voltaram para Antioquia. Observe que eles evangelizaram, ganharam almas, e não tinham as igrejas como deles, Barnabé e Paulo. Hoje muita gente sai evangelizando e prende as pessoas a si mesmo. Precisamos saber qual o ministério que nós temos, se é de arrebanhar ovelhas e conduzi-las, ou se é para juntá-las, entregar alguém e pegar outras mais. Tem gente que fica preso, e depois acaba essas pessoas que converteram-se a Cristo Jesus presas ao homem e não livres para seguir Cristo Jesus. É importante considerar isso também. Muito bem, dentro desta colocação, na sequência, para entendermos, aí está todo o estudo que nós estamos fazendo, é isso aí: Antioquia, Seleucia, para a ilha de Chipre, em Salamina, Pafos, volta para o continente, na Panfilha, a cidade de Perge, sobe para Antioquia, depois em Licaônia, a cidade de Icônio, que era a capital, repito, não consta no mapa. Depois vão para Listra, onde Paulo é apedrejado. Mesmo assim ele vai embora para Panfilha e prega em Derbe. Terminou a região, não tem mais cidade? Não sabemos por quê. Ali parou e dali voltaram de novo o caminho: Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, confirmando todos que tinham aderido à fé, os convertidos a Cristo Jesus, com os lembretes que nós já fizemos. O reino dos céus é tomado à força e tem tribulações, muita oposição. De Antioquia desceram para a região da Pisídia de novo, chegando a Panfilha, na cidade de Perge. Agora fala que lá em Perge agora eles pregam o evangelho em Perge. Vão para Atália, e de Atália pega o navio direto para Antioquia da Síria em regresso. E chegando, vão dar o relatório para a igreja. Dá o relatório para a igreja. Então Paulo, Barnabé voltam para a igreja que os enviou e presta conta ao relatório de tudo quanto aconteceu. Passando em frente para a nossa conclusão, dentro do nosso esboço proposto, nós temos no material de classe o que lemos agora. A primeira viagem missionária empreendida por Paulo e Barnabé foi marcada por muitos desafios e oposições, mas a graça divina sempre cooperou com os servos de Deus para assegurar-lhes êxito nessa missão. Podemos nos inspirar nessa história
para obtermos o encorajamento necessário a fim de nos lançarmos com coragem no cumprimento do propósito divino de evangelizar o mundo todo, até que Cristo volte para buscar a sua igreja. A ordem não foi retirada. Ide pregai o meu evangelho. Onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, aos confins da terra. Vamos mudar essa linguagem. Onde estamos? Região perto, região um pouco mais além, e onde Deus nos der a possibilidade de irmos até os confins da terra. Adversidades, contrariedades, lutas, tribulações, perseguições, sim, mas Deus é maior. Deus sempre é maior. E assim, considere, fizemos a apresentação desta primeira viagem missionária, que está um esboço geral em torno do Mediterrâneo. E eu quero chamar a atenção também nesse término, lembrando que lá em cima está a Galácia. Naturalmente, penso eu, que todas essas cidades que ouviram o Evangelho por aqui, depois deve ter expandido a publicação do Evangelho para outras regiões. Nós vamos ouvir depois que Paulo volta, passa por essa região superior aqui e vai descendo. Foi quando também Deus vai impedi-lo de ir além, ao norte. Deus sabe por quê. E ele é conduzido ao outro lado do continente, a Macedônia. Mas por outro lado, vamos entender, toda essa região evangelizada já tinha muitos servos de Deus que Deus poderia usar para mandá-los para a Ásia. E a Paulo coube ir para a Macedônia, uma outra região onde deveria ele estar trabalhando. E isso veremos nos momentos seguintes do estudo de Atos dos Apóstolos, numa segunda, numa terceira viagem missionária. Assim, observe que por este esboço, a introdução, o Espírito Santo e a coordenação da obra missionária, a pregação de Paulo, no final, o que termina o capítulo 13, e no terceiro tópico, o Evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. E a nossa conclusão, e o nosso texto áureo: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.